A história do mendigo negro que se tornou um milionário inspirador. São Paulo dormia sob uma cortina grossa de chuva fria. As ruas, molhadas e pontilhadas por postes amarelos, refletiam uma cidade que não parava, mesmo na madrugada. Na sombra dos prédios enormes e das luzes piscantes, corria um segredo que parecia mais um enigma do que uma história real. Ricardo era um empresário de sucesso, daqueles que todo mundo invejava sem nunca saber direito o que acontecia por trás da fachada limpa e perfeita. Tinha uma rotina sólida, um apartamento caro na Avenida Paulista e contas bancárias que enchiam os olhos dos curiosos. Mas por dentro era um homem marcado pela solidão que se agarrava feito veneno, pelos traumas que ele escondia até de si mesmo. Era um homem de poucas palavras, poucos risos e ainda assim carregava um peso enorme que ninguém via. Numa noite especialmente fria, depois de uma reunião desgastante que quase o derrubou, Ricardo decidiu andar um pouco pelas. Mesmo sem entender exatamente, aquele encontro se transformou num ponto de virada. A busca que começou naquela chuva fria não seria só por Ana, seria também por Ricardo, buscando respostas para seus próprios fantasmas. Cada passo na metrópole misturada, a riqueza arrogante, os becos escuros, os olhares desconfiados dos transeuntes, mostrava mais do que um problema social. Revelava uma rede antiga de segredos, de histórias enterradas profundas entre as luzes e sombras da cidade. No meio dessa busca, nos escombros de um prédio abandonado, Ricardo encontrou algo que o gelou. Uma pista que não esperava. Algo ligado diretamente ao passado de Ana. Uma memória escondida que era tão perturbadora quanto um grito congelado no silêncio da noite. Ali, com os dedos trêmulos e o coração apertado, ele viu que aquilo era mais do que um problema de rua ou uma história triste. Era uma teia escura, cheia de laços familiares cortados pela dor e pela traição. E o pior, ameaçava destruir não só. Tudo o que ele sabia estava pendurado naquela folha enrugada. O silêncio do prédio abandonado era sufocante, interrompido só pelo som da água batendo no chão rachado e seu próprio coração disparado. Ele abriu a carta com cuidado quase reverente. As palavras, rabiscadas com peça, saltaram da página como facadas. Era uma confissão. Algo que ninguém poderia imaginar. Algo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Ana não era quem ele pensava que fosse. Ela era filha de seu sócio, Marcos, o mesmo homem que havia ajudado a construir o império de Ricardo do zero. O que parecia uma parceria sólida até então escondia um segredo imenso. Ana tinha sido mantida em segredo, afastada da família, trancada na pior das solidões por causa de um escândalo que envolveria corrupção, máfia e até alguém do governo. A carta pedia ajuda, falava de medo, de uma vida em risco, não só dela, mas da família inteira. Ricardo sentiu o peito apertar, um nó forte que o fez agarrar a carta com mais força. A raiva, a dor e a culpa se misturavam de um jeito que parecia queimar. Ele não conseguia respirar direito. Aquela mulher, aquela jovem que ele havia cruzado da rua, era um pedaço de um quebra-cabeça que ele achava conhecer, mas que estava despedaçando sua própria história. De repente, a porta do prédio rangeu. Um movimento rápido. Ricardo virou na hora, o coração quase saltando pela boca. No breu, Ana apareceu, mas não estava sozinha. Do lado dela, Marcos entrou com um sorriso frio, olhos cheios de ameaça disfarçada. O silêncio pesado que caiu entre eles parecia um campo minado prestes a explodir. Marcos olhou para Ricardo como quem aponta uma arma invisível. Até onde? Deus se quer que você pode dizer. A voz dele cortou
cortava a pele, firme, cruel. Ana deu um passo à frente, seu corpo todo tenso. Meu pai não é o que você pensa. Ele é o monstro que me destruiu. Eu tentei fugir dele, mas ele me trouxe de volta. Se ele descobrir o que você sabe, você vai pagar caro. Ricardo mal conseguia juntar as palavras, a mente em frenesi. Ele olhou para Marcos, lembrando dos encontros, das promessas, das decisões que haviam formado sua vida e seu império. Será que ele, que se julgava tão forte, tão no controle, havia sido só um peão? No meio do espaço sujo e molhado, um eco de passos se aproximava rápido, e as luzes da rua começaram a piscar freneticamente. Ana puxou Ricardo pelo braço com força, quase derrubando-o. Era um mapa para um segredo sombrio que envolvia não só o antigo sócio, mas Ricardo também. Ali, dentro daquela confusão toda, tinha algo enterrado que podia destruir a vida dele para sempre. Ana olhou para Ricardo com uma mistura de medo e desafio. Se essa bomba explodir, não vai sobrar nada. Nem para você, nem para mim, nem para ele. O prédio antigo parecia balançar com a tempestade, e o peso da situação esmagava cada um deles. Ricardo sentiu que o chão sumia. Tudo podia mudar em segundos. E no meio daquela noite precipitada de chuva, tiros e segredos que agora fervilhavam, a pergunta que não saía da cabeça dele era uma só: em quem ele realmente podia confiar? Porque naquele jogo de sombras, nada era o que parecia. Nem mesmo quem ele julgava ser. O relógio da cidade não parava. O tempo corria contra eles, e a próxima bomba estava pronta para explodir, sem aviso, sem chance de recuo. Ricardo engoliu em seco, o corpo pesado, a chuva escorrendo, como se lavasse tudo e ao mesmo tempo deixasse tudo mais cru. Ana segurava o envelope com firmeza, os dedos brancos, o olhar fixo em Marcos caído, ainda tentando entender o que acontecia. O silêncio do prédio quebrava em pedaços pela sirene que se aproximava, pelas vozes distantes e o som do coração de Ricardo gritando no peito. Foi quando, no meio do caos, um ruído estranho cortou o ar, o barulho seco de metal contra metal. Ricardo girou devagar e viu algo que congelou seus olhos.
No bolso do casaco de Marcos, uma pistola caiu no chão, mas não qualquer arma. Era velha, enferrujada, com números gravados que pareciam mais um código do que uma fabricação comum. Ele se abaixou para pegar, mas antes que pocasse, ouviu um clique atrás de si. Achou que eu era só a menina perdida? Que você podia ser o herói dessa história? Ricardo sentiu a respiração falhar, o chão saindo debaixo dos pés. Eu te juro que não sabia. Mentira! O grito dela saiu atravessado pela tempestade. Eu vi sua foto em um arquivo. Seus segredos escondidos na sombra desse império podre. Você nunca foi só um empresário. Você nunca foi o mocinho. Seu corpo tremeu da cabeça aos pés. Ela juntou as mãos com força e os olhos encararam Ricardo como quem revela um abismo. Ricardo, você não é só sócio do Marcos. Você é, na verdade, o cara que traiu a própria família há anos. O cara que mandou sumirem com minha mãe, minha verdadeira mãe, para garantir que tudo desse certo no negócio. Você pensou que ela tinha desaparecido, mas ela está morta por sua causa. Foi brutal, como um soco no meio do rosto. Ricardo se agarrou ao casaco molhado, o corpo se curvando, os pensamentos embolados. A dor cortando mais fundo que a bala no braço de Ana. Não pode ser, ele murmurou. O mundo girando ao redor. Ana avançou um passo, mais quente que o fogo da noite. Eu chorei por anos essa morte, Ricardo. E agora você vai pagar. Naquele instante, um estalo ecoou. A arma disparou. Ricardo caiu para trás, mas não foi ele quem levou o tiro. Ana se dobrou no próprio sangue. O rosto, uma máscara de dor e escândalo. Marcos, ainda caído, riu com uma voz rasa, cheia de veneno. Você achou que era o monstro aqui? Parabéns, Ana! Você é só um reflexo do pior lado dele. Ricardo se arrastou até Ana. As lágrimas misturadas com a chuva e a escuridão. O coração apertado, a mente voltando ao passado que ele tentava esquecer. Ele não era só empresário. Nunca fora. Ele era o responsável, o traidor. Um homem que tinha vendido vidas pelo poder. E agora, com Ana sangrando nos braços, tudo aquilo desmoronava, revelando uma verdade cruel demais para aceitar. Uma história que faria essa madrugada se tornar o começo do fim. A chuva caiu, pesada, enquanto o prédio velho parecia desabar junto. Ricardo olhou para a carta amassada, depois para Ana, depois para Marcos. E o medo apertou mais forte. Quem, afinal, era o verdadeiro inimigo? E quem sobreviveria a essa guerra de família desfeita? Ricardo segurava Ana nos braços, o sangue quente escorrendo pela mão, misturado à lama e à chuva pesada. O mundo parecia se fechar ao redor deles, cada gota d'água caindo com um peso que apertava o peito. Ele sentia o corpo dela estremecer junto com os próprios músculos travados no medo. A dor dela era dele, uma faca cravada na alma, rasgando tudo. Marcos ria, um som podre, cheio de desprezo, mas algo mudou. A expressão dele apertou, os olhos ficaram desconfiados, o sorriso congelado numa careta. De repente, uma sombra se moveu rápido atrás dele. Ricardo não teve tempo de reagir. Um disparo acertou o ombro de Marcos, fazendo-o gritar, cambalear e cair de lado com um baque seco no chão sujo. O rosto dele se torceu entre a dor e a surpresa. Lá fora, o vidro da janela estourou num estrondo feroz, e uma figura apareceu no vão da porta. Alguém que ninguém esperava. Era Lucas, o irmão que Ricardo nunca mencionara. Aquele mesmo, o que desapareceu há anos, sumido em silêncio, reputado morto no submundo. Um desaparecimento que ninguém ousava discutir. Ele atravessou a sala sem pressa, a cara marcada,
os olhos tão frios quanto o espelho quebrado. O jogo mudou, disse Lucas sem rodeios, mirando os três, com uma calma aterradora. Ricardo, com a respiração falha, não conseguia acreditar. Lucas ali, vivo, trazendo mais uma camada de mentiras sobre sua história. Você sumiu, todos achavam que você... E engasgou, incapaz de juntar as palavras. Eu estive escondido porque descobri coisas que nem vocês... O quê? Isso é loucura! Lucas não parou. Vocês acharam que a traição estava no passado, que era só uma história de poder e escândalos, mas a pior mentira era que você contava a si mesmo. Ana é fruto daquela mulher que você matou, a sua verdadeira esposa. Ricardo sentiu o chão sumir. A dor da bala, do sangue, da traição, tudo virou um turbilhão nauseante dentro do peito. Eu não... A voz saiu trêmula, quase um sussurro entre o desespero. Caiu para trás, ainda presa ao seu próprio sangue, sentindo como se todo o universo tivesse desabado sobre si. E nem o dinheiro, nem o poder vão salvar quem está no meio dessa tempestade. Ele sumiu nas sombras da madrugada, enquanto a sirene recebia o caos da rua, e Ricardo ficou ali, de joelhos, segurando Ana, que se apagava lentamente. Naquele instante, tudo que ele acreditava, tudo que achava ser seu mundo, virou pó. E a pergunta voltou, mais cruel e urgente do que nunca. Quem, afinal, é o monstro? E quem é a vítima nessa história desfeita? O relógio parecia cutucar o tempo que escapava. E a única certeza era que a guerra estava só começando. Ricardo segurava Ana com força, o sangue quente escorrendo pelas mãos. A chuva não dava trégua, batendo violenta contra o vidro estilhaçado. Lá fora, o som da sirene se misturava ao chiado dos pneus derrapando no asfalto molhado. Ele sentia o corpo dela mole, os dedos tremendo, como se cada gota fosse um choque que atravessava tudo. O peito apertava, o nó na garganta era quase insuportável. De repente, o silêncio cortou a confusão. O silêncio antes da tempestade maior. Ricardo ouviu um som seco vindo de trás de Lucas. Um clique sinistro, um instante em que o ar pareceu congelar. Lucas virou, olhos arregalados, porém sem a menor chance de escapar. A pistola caiu da mão dele, um baque oco contra o chão coberto de poeira. Espera! A voz saiu fraca, quase um sopro trêmulo de Ricardo. Mas Lucas não respondeu. No lugar dele, quem avançou foi uma figura na porta, envolta por um capuz escuro, o rosto escondido pela sombra da madrugada e pela chuva que agora caía mais forte. As vozes lá fora sumiram, o tempo parecia desacelerar. Ou pelo menos, o monstro que você ajudou a criar. E agora eu vim buscar o que é meu. O olhar dela pousou em Ana. Essa menina que você chama de filha, ela é só um peão no meu jogo. Um jogo que já começou há muito tempo. Ricardo sentiu uma mistura estranha de medo e traição se espalhar no peito. Um sentimento tão duro que parecia rasgar sua pele por dentro. Eu não entendo. Ele tentou, mas as palavras falharam. Mariana deu um sorriso torto, quase um aviso. Claro que não entende. Por que entenderia? Você nunca soube de nada de verdade. Você só era um fantoche e eu, a pessoa que sempre esteve atrás das cortinas. Ela avançou, puxou do bolso um pendrive pequeno. Olha isso.
Ricardo pegou o objeto, as mãos trêmulas. No pendrive estavam documentos, vídeos, áudios, provas incontestáveis de negócios sujos que não envolviam só Marcos, ou ele, ou Ana. Era uma rede muito maior, que alcançava políticos, policiais, até mesmo pessoas que Ricardo considerava intocáveis. Você nunca foi o herói dessa história, Mariana disse, perto demais agora, quase sussurrando no ouvido dele. Você só não sabia que tinha um papel muito mais sujo. Que você ajudou a matar sua esposa e matou sua própria consciência no processo. Ana apertou a mão dele com força, cada músculo do corpo vibrando em dor e choque. Então veio o som, um estalo, um clique agudo, e tudo explodiu. Mas não era uma arma. Era uma gravação automática disparando do pendrive. A voz clara e controlada de Mariana mesma, narrando segredos que Ricardo jamais imaginara. Ricardo, você pode achar que dominou tudo, pode achar que me venceu, mas enquanto você estava perdido em suas mentiras, eu estava criando o verdadeiro império. Um império que vai enterrar vocês dois. A verdade vai sair, e ninguém sabe aonde vai chegar. Só eu. O prédio tremeu com a explosão ao longe. Não depois do rosto que ele achava morto mostrar que, no fundo, a verdadeira luta estava só começando. E a pergunta cortou o ar pesado, mais afiada que qualquer tiro. Quem realmente puxava os fios desse pesadelo? E quem, afinal, escolheria quem sobreviveria? O silêncio pesado engoliu a sala logo depois da voz de Mariana sumir entre a chuva e o trovão distante. Ricardo apertava o braço de Ana, sentindo o corpo dela ceder mais a cada segundo. O fogo no horizonte iluminava os rostos suados, molhados e enlameados. Parecia o fim de tudo. Foi aí que a luz do pendrive tiscou mais rápido, uma fração de segundo, antes do prédio tremer com um estrondo. Um clarão quase o cegou. Ricardo fechou os olhos, o coração martelando. Quando abriu de novo, tudo tinha mudado. Ana não estava mais ali. No lugar dela, havia uma cadeira vazia, tombada para trás no chão, manchada de sangue e areia molhada. O braço ferido que ele segurava sumiu. Um grito cortou o ar, brutal, vindo do corredor. Ricardo se virou rápido, escorregando no piso molhado, tentando alcançar o som. Ali no escuro, uma sombra se encolhia. Não era Ana, era Lucas. O rosto do irmão, pálido e arregalado, brilhava sob a luz trêmula. Mas não era medo que dominava seus olhos. Era culpa. Marcos, não são o que você acha. Eles sempre foram a mesma coisa. Uma só pessoa. Lucas caiu no chão, as lágrimas cortando seu rosto. Ricardo piscou, sentindo o mundo despencar de novo. Como assim? Você tá louco? Lucas levantou a cabeça, sentindo a força falhar nas pernas, mas continuou, a voz atravessada pela raiva e pelo medo. Foi tudo um jogo. Um jogo onde eles se dividiam. 3 rostos, uma alma. Mariana, Marcos e Ana são facetas da mesma mente. A mente que destruiu nossa família. Um silêncio mortal tomou a sala. Só o barulho distante da chuva contra o vidro se fazia ouvir. Ricardo cambaleou para trás, a carta amassada no bolso queimando contra o peito. Ele apertou os olhos, tentando juntar as peças. Você quer dizer que Ana não existe? Lucas assentiu lentamente, os dedos tremendo sobre as marcas do chão. Nunca existiu de verdade. Ela é uma invenção, uma máscara criada pela Mariana para manipular todos nós. A dor, a violência. Ana, tudo parte dela, de uma mente partida. Um eco de risada cortou o ambiente, uma voz feminina sussurrando das sombras atrás deles.
Engano seu, Ricardo. A voz vinha do corredor, doce, venenosa. Era Mariana, avançando com passos lentos, o rosto iluminado pela luz trêmula e a expressão mais fria e vazia que ele já tinha visto. O corpo dela começou a se transformar diante dos seus olhos. A pele se contorceu, as feições franziram como se desgrudassem, e numa fração de segundo, aquela mulher se desfez, revelando um rosto que Ricardo conhecia demais. Era ele mesmo. Um Ricardo desfigurado, olhos negros, sorriso cortante. A imagem pura da traição. Eu sou tudo o que você teme, disse aquela sombra, a voz uníssona com a sua, um eco do próprio inferno que carregava. Você nunca precisou de inimigos externos. O monstro sempre esteve dentro. Ricardo deu um passo para trás, sentindo a parede gelada bater na sua nuca. O sangue de Ana, as mentiras de Marcos, o fogo no horizonte, tudo era um reflexo distorcido de si mesmo. Isso não é real, ele tentou dizer, mas a voz trêmula traiu cada palavra. Mariana Ricardo sorriu, aquele sorriso que escondeu décadas de vergonha, medo e crueldade, e sussurrou perto do ouvido dele. A sua verdadeira história começa agora. A guerra que me matou é a guerra que você nunca quis admitir. No instante seguinte o chão tremeu. Parte do prédio desabou no lado oposto, separando-os. Ricardo caiu de joelhos, o coração em pedaços, olhando para onde Ana deveria estar e não estava. Tudo girava, ecoando a dúvida mais cruel de todas. E se nada do que ele acreditava ter vivido fosse verdade? E se o maior inimigo fosse ele mesmo? Enquanto a chuva martelava forte do lado de fora, um último sussurro pareceu atravessar o ar pesado. Quem sobrevive não é o mais forte. É aquele que enfrenta o espelho, mesmo quando ele mostrar o que você teme. E no meio do caos, o relógio da cidade continuava, impiedoso. O que vinha agora era um abismo, e ninguém sabia se haveria volta. O silêncio esmagou tudo depois do último sussurro. Ricardo ficou de joelhos, os dedos afundando no chão úmido, o coração pesado como pedra. Ele buscava Ana nos olhos da noite, mas ela tinha desaparecido, tinha sumido no ar, deixando só vazio e o cheiro de sangue frio. A chuva continuava a bater forte contra o prédio. Lá fora, a sirene ainda chorava, cortando o negror da madrugada. Ricardo sentiu o peito apertar, aquele nó que a gente sente quando sabe que perdeu algo que nunca vai encontrar de novo. As perguntas queimavam, mas não havia resposta. De repente, um estalo estranho, vindo da parede oposta. Ricardo se virou lentamente, os olhos ainda embaçados pela dor. Ali, um painel de madeira falsa se abriu devagar, revelando uma passagem estreita. Quase um túnel estreito e escuro. Um cheiro forte de mofo, misturado com algo metálico, dominava o ar. Ele engoliu a seco, o corpo tremendo, como se soubesse que ali não existiriam só segredos, mas armadilhas. Ele se arrastou até a entrada, olhou para trás uma última vez. O vazio era mais brutal que qualquer inimigo. Resolveu entrar. Cada passo era uma punhalada de medo. O túnel tinha o brilho frio de lâmpadas fracas, cansadas de iluminar mentiras. As paredes se fechavam e o silêncio era uma prisão. No fim do corredor, uma porta simples, carregada de tinta descascada. Ricardo abriu devagar, a respiração curta. O que viu lá dentro fez o coração dele congelar. Era um quarto, pequeno, aberto, como se alguém só tivesse saído minutos antes, mas no chão, retalhada no tapete velho, uma fotografia. Ricardo se ajoelhou. O papel molhado tremia nas mãos. Olha, então quem sou eu? O que somos nós? Para que lutamos? Mariana aproximou,
O olhar mortal. Você não passa de uma versão roubada. Um fantasma forjado por quem realmente manda, manipula e decide. O verdadeiro Ricardo está vivo, está aqui, escondido. E ele está esperando para tomar tudo de volta. Antes que Ricardo pudesse pedir explicações, do fundo do corredor, um sussurro cortou a escuridão. Eu sou ele. A voz era sua, mas não sua. Era fria, desconhecida, terrível, e junto com aquela voz, uma risada baixa, cruel, cheia de dor e loucura. Ricardo sentiu o chão desaparecer. O relógio da cidade não parava, mas dessa vez ele não sabia mais se estava preso no tempo ou se estava preso na própria mente. E o pior, a verdadeira guerra nem tinha começado. Agora era contra ele mesmo. E o monstro, esse sim, não tinha chance de sair vivo. Ricardo estremeceu. Aquela voz, aquela risada, tudo dentro dele desmoronava com a revelação de um monstro refletido no espelho. O peito pesado, o suor frio grudando na pele. Ele sentiu que o ar sumia, apertado demais. Preso numa bolha de angústia. O prédio ao redor parecia fechado numa prisão que não tinha saída. Lentamente tirou o capuz. Era Ana, mas não a Ana de antes. Ela estava ali, viva, com os olhos arregalados demais e uma expressão que não combinava com a dor do corpo ferido que ele tinha segurado tão perto. Ricardo, ela sussurrou, com uma voz quebrada e rouca, mas uma voz viva. Uma confissão que queimava no ar. Por que você mentiu? O olhar dela era uma faca afiada apontada direto para ele. Você deixou que eu morresse no seu colo. E por anos, você engoliu essa mentira. Ricardo sentiu as mãos gelando, o peito se afogando naquela dúvida torturante. Cada memória vindo à tona como um soco. Eu te juro que não sabia. Ela riu, um riso cortante, sem graça. Claro que sabia. Todo esse jogo, toda essa história estava planejada para te destruir, para te enlouquecer aos poucos. As paredes parecem sussurrar, o ar sufoca. E a verdade que ele achava ser a linha tênue entre salvação e queda, agora era uma armadilha. Ana se levantou, cambaleando, mas como uma força emergindo do abismo da dor. Dentro dela havia algo que queimava, um fogo que abolia medo e piedade. Você matou tudo em mim, meu passado, minha esperança, e me usou como fantasma. Ricardo, atordoado, estendeu a mão, como se pudesse agarrar uma explicação na sombra da confusão. Não entendo. Ela cortou, olhando para ele como se fosse um inimigo que ele nunca tinha percebido. Entenda isso. Ana nunca foi só uma pessoa. Ela é um pedaço seu, um fragmento quebrado da sua mente. Você nunca enfrentou aquela guerra sozinho, Ricardo. A cada mentira, a cada silêncio, você criou Ana para carregar sua culpa. Ela morreu para que você pudesse continuar. Ana era seu escape. O caos na mente dele foi tão forte que ele caiu no chão, caindo mais fundo em si mesmo. E no limite da escuridão, um som estranho, uma vibração no bolso do casaco. Ricardo pegou, assustado, um pequeno gravador antigo, desligado até então. A luz piscou e uma voz começou a sair, lenta, sussurrada, cheia de raiva. Ricardo, se está ouvindo, é porque já está perto demais. A verdade é o que mata, mas também o que liberta. Saiba que nenhum deles é real, nem Mariana, nem Marcos, nem Ana. Você vive dentro de uma prisão de espelhos e sombras. Se quiser sobreviver, deve quebrar o que sobrou de si mesmo antes que seja tarde. O silêncio cortou tudo. Ricardo olhou para o gravador, depois para a cadeira vazia, o corpo desaparecido.
Se tudo era mentira, se Ana nunca fora real, se Mariana era só outra máscara, quem afinal é o verdadeiro prisioneiro? E quem vai pagar o preço por essa loucura antes que o relógio pare para sempre? O coração de Ricardo disparava, o peso da verdade esmagando o peito. Ele segurava o gravador com força, as mãos tremendo tanto que parecia faltar vida nelas. O corredor escuro diante dele parecia não ter fim, um túnel infinito de perguntas sem resposta. Ana, ou aquilo que fosse Ana, tinha desaparecido, levando com ela um pedaço da sua sanidade. Aquela voz dentro da mente dele, tão próxima e cruel, martelava sem piedade. Você é só uma sombra, uma farsa construída para esconder o monstro. Ricardo cuspiu o medo. Tentou dar um passo, mas o corpo não respondeu. As lembranças se misturavam. A dor, o sangue, aquele grito abafado, o cheiro de fumaça, as máscaras caindo uma a uma. Ele não sabia mais quem era.